Bom, nós já discutimos os objetivos da aula, já entendemos um pouco da epidemiologia relacionada aos queimados, contextualizando para o nosso país. Nós já discutimos as alterações fisiopatológicas. Então, esse paciente ele é um paciente inflamado, ele é um paciente que tem um status metabólico acelerado e que caminha para graus de desnutrição se não interrompermos essa cascata. E agora vamos discutir um pouquinho tópicos mais práticos do dia a dia, que é a classificação, tá? Para a gente entender um pouco o manejo desse paciente. Então, vocês estão acostumados com a tradicional classificação de queimaduras em primeiro, segundo, terceiro grau, ou de primeiro a quarto grau, mas o interessante é entender que essa queimadura, quanto mais grave, ela vai atingir camadas mais profundas da pele. Então, classificar como primeiro a quarto grau, como primeiro a terceiro, na verdade é fazer a leitura do grau de profundidade da lesão. Então eu trouxe para vocês aqui primeiro, para a gente entender as camadas da pele e a profundidade do acometimento da queimadura. Então temos a epiderme, que é a camada mais superficial, temos a derme, que é a camada intermediária, o tecido celular subcutâneo e as estruturas profundas, que são os músculos, tendões e os ossos, tá? Então, de acordo com a profundidade da queimadura, nós vamos ter regiões acometidas e elas vão corresponder lá na frente a algum grau de classificação. Mas é importante que a gente entenda que a epiderme é a estrutura mais superficial, então as queimaduras mais superficiais elas vão acometer a epiderme. Na derme a gente vai ter uma divisão, tá? De derme superficial, então a espessura parcial superficial da derme, a estrutura parcial profunda da derme e a espessura total da derme. Então, graus de acometimento da derme, até chegar nas injúrias profundas que vão acometer musculatura e outras estruturas. Então essa outra foto ela mostra justamente a progressão do grau de acometimento da queimadura atingindo camadas. Então, queimadura superficial que atinge a epiderme, queimadura que atinge a derme superficial, queimadura que atinge a derme profunda e queimadura que atinge a espessura total da derme e subcutâneo. Essa aqui é uma foto ilustrativa e ela é uma foto bem didática porque ela mostra vários graus de acometimento e as repercussões no paciente na queimadura. Então, essa primeira queimadura, essa seta, ela mostra um acometimento da derme profunda. Então, aqui a gente consegue ver que a derme profunda foi acometida, mas ainda há algum grau de capilaridade, a gente consegue ver ali alguma babação de sangue. Já no acometimento da espessura total, a gente tem essa pele branca, essa pele parda, tá? É um grau de acometimento mais profundo, a gente já tem uma formação de escara, tá bom? E essa aqui, a espessura parcial superficial, a gente consegue ver uma área de hiperemia, então são graus de acometimento que a gente vai discutir um pouco adiante. Bom, vamos falar agora sobre a classificação por graus, que é a classificação mais utilizada, tá? Tem literatura que fala de primeiro ao terceiro grau, a gente vai discutir um pouquinho as queimaduras de primeiro a quarto grau e vamos dividir o acometimento das queimaduras de segundo grau em espessura parcial e espessura total. Então, a queimadura de primeiro grau, ela é uma queimadura superficial, ela acomete a epiderme. Esse paciente geralmente tem eritema, vai ter um edema na região, tá? Essas feridas elas são dolorosas, são secas, elas esbranquecem a pressão, então quando a gente faz a distopressão ela fica pálida e geralmente o maior exemplo delas são as queimaduras solares, tá? Lembrar que elas são queimaduras superficiais e dolorosas, se manifestando com hiperemia. No caso das queimaduras de segundo grau, a gente vai dividir em espessura parcial, tá? Superficial e profunda, e espessura total. A classificação da queimadura de espessura parcial superficial, ela acomete a derme superficial. Nesse tipo de queimadura, há o surgimento de bolhas, tá? Essas bolhas, elas são bolhas vermelhas, são dolorosas, tá? Elas podem destacar, mas geralmente estão aderidas e com um fundo da ferida vermelho. Essas feridas, elas tendem a caminhar para uma cicatrização plena. Então, há uma boa cicatrização e um restabelecimento das estruturas. Essa aí é uma progressão da queimadura superficial que a gente discutiu no primeiro momento. Em relação ainda à queimadura de segundo grau, nós temos a queimadura de espessura parcial profunda, onde há um acometimento da derme profunda. Nesse tipo de lesão, há dano aos folículos pilosos e as glândulas. Então,
ela é uma queimadura que já tem uma progressão maior, tá? Ainda são dolorosas a pressão, as bolhas elas são destacáveis, então isso mostra que ela é uma lesão que tem um caráter mais agressivo, tá? Geralmente as feridas são úmidas, são secas, mas elas podem ser vermelhas ou brancas, e nesse tipo de lesão nós já temos problemas com cicatrização, ou seja, são cicatrizações que tendem a formar cicatrizes hipertróficas e cicatrizes inestéticas se não tratadas corretamente. A queimadura de terceiro grau é um tipo de queimadura que vai acometer não só a derme, mas também o tecido celular subcutâneo. Então, nesse caso, com o acometimento do tecido celular subcutâneo, nós temos uma espécie de escara, ou seja, a derme está morta, a derme está desnaturada, apresenta esse aspecto aqui de uma lesão dura, esbranquiçada, pálida, a pele é seca, inelástica, tá? E nesses casos não há uma cicatrização espontânea, tá? A gente geralmente precisa intervir com enxertos ou outros tratamentos como retalhos para que a gente tenha um restabelecimento local. Então, a pele está morta, então a gente precisa aqui restabelecer a anatomia local para que isso aí não evolua com a cicatrização incorreta, com uma fibrose e com retrações. E por fim, a queimadura de quarto grau. Algumas referências vão de primeiro a terceiro. Eu trouxe para vocês aqui o que a gente utiliza mais. Então, a queimadura de quarto grau é aquela que vai acometer as estruturas profundas, os músculos e os ossos. Tá? Então, são queimaduras ainda mais importantes. A queimadura elétrica, ela é uma queimadura de quarto grau, porque apesar de muitas vezes a gente não, assim, ser de uma extensão menor, mas a corrente elétrica, quando ela passa do ponto de entrada ao ponto de saída, ela geralmente acomete alguma região de musculatura, de ligamento, então ela passa por uma região, então ela já é considerada uma queimadura de quarto grau. Essas queimaduras elas são graves e são potencialmente fatais, responsáveis pelos maiores índices de mortalidade. Bom, vamos entrar agora na classificação de tipos especiais de queimaduras. E a gente não pode deixar de falar da lesão por inalação, tá bom? Geralmente, uma lesão por inalação, ela é infraglótica, ou seja, o calor com a inalação, ela vai acometer diretamente as estruturas respiratórias infraglóticas, tá? Mas, com acometimentos supraglóticos, a gente pode ter repercussões também dessas lesões por inalação, tá? Então, um edema por uma queimadura na região da face ou do pescoço, tá? Ou uma reposição hídrica vigorosa que repercuta com edema das estruturas de orofaringe, das estruturas supraglóticas, elas podem repercutir com algum grau de insuficiência respiratória. Vale a pena lembrar que em crianças a gente tem que ter uma atenção ainda maior, porque nas crianças o calibre da via aérea é menor. Então, são pacientes que têm um potencial de evolução desfavorável maior. Bom, então aqui é o primeiro tópico importante e prático da clínica diária da gente. Então, quando a gente recebe um paciente grande queimado ou um paciente queimado, a gente tem que sempre suspeitar ou tem que sempre se questionar se houve ou não lesão por inalação. E quando é que a gente vai pensar ou quando vai suspeitar que houve uma lesão por inalação? Bom, se o paciente tem uma história de uma queimadura por chama, uma queimadura térmica num ambiente fechado, a gente tem que suspeitar de uma lesão por inalação, tá? Quando há uma queimadura na região da face, do pescoço, tórax superior, uma queimadura de espessura total, ou seja, uma queimadura mais grave, superficial, circunferencial, a gente tem que pensar que pode ter havido uma lesão por inalação, tá? Quando esse paciente ele tem um escarro carbonáceo, tá? Quando tem partícula de carvão na orofaringe, ou seja, quando ele escarra, tem partículas cinzas, tem fuligem, tem cinza no escarro dele, a gente tem que pensar, tem que sempre lembrar da possibilidade de uma lesão por inalação, que é uma lesão potencialmente grave, tá? E aí, no manejo clínico de um paciente grande queimado, que chega com a suspeita de lesão por inalação, a gente tem que sempre pensar que a gente pode precisar garantir a via aérea desse paciente ou intubar ele de forma precoce. E existem alguns indicativos, tá? alguns sinais e sintomas que vão sugerir para a gente a necessidade de uma intubação precoce nesse paciente. Então, um paciente que tem um eritema ou tem um inchaço na orofaringe, quando a gente faz a inspeção, então tem muito edema na orofaringe, a gente tem que pensar na possibilidade de intubação precoce.
pacientes que têm alteração na voz, então rouquidão, uma tosse áspera, pacientes que têm estridor, pacientes que estão caminhando para uma insuficiência respiratória, que estão taquipneicos, que estão dispneicos, tá? Pacientes que têm sinais na região da face e do pescoço de que foram submetidos a uma lesão por inalação, ou seja, partícula carbonácea pintando o rosto, tá? A face do paciente com queimaduras importantes, então história de queimaduras de ambientes locais fechados são indicativos da necessidade de intubação precoce. E aí outros sinais vão indicar para a gente a necessidade de intubação precoce, como um paciente que tem uma disfagia, então isso aí pode estar indicando repercussões cervicais, pacientes que estão muito sonolentos, pacientes que têm queimaduras na mucosa oral, tá? Pacientes com queimaduras faciais extensas ou pacientes com a superfície corporal queimada de mais de 40%. Então lembra que 30% da superfície corporal queimada a gente já tem um gatilho de uma resposta inflamatória sistêmica importante. Então com 40%, isso aí traz muito mais morbidade e uma taxa maior de mortalidade para esse paciente. Bom, em relação à lesão por inalação, alguns exames complementares podem ajudar, né, a gente quando a gente recebe esse paciente. Então, desde um raio-x simples, ele já pode trazer para a gente indícios de que houve lesão por inalação. Obviamente, a tomografia de tórax, quando disponível, vai trazer uma riqueza de detalhes maior, tá? Até a broncoscopia, que seria um exame que a gente usaria na referência, mas que ele tem a sua importância porque, além de dar o diagnóstico para a gente do grau de acometimento da via aérea desse paciente, permite que a gente faça coleta de material, por exemplo, para culturas, e tem o seu papel terapêutico, quando a gente consegue fazer uma lavagem broncoalveolar, né, e melhorar o status da árvore respiratória desse paciente. Bom, ainda em relação à lesão por inalação, um tópico bastante importante que a gente sempre tem que ter atenção é na intoxicação pela carboxihemoglobina, tá? Então, na inalação pelo monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono ele é formado pela combustão incompleta, tá? Quando a gente está exposto ao monóxido de carbono, é formada a carboxihemoglobina. Então, o monóxido de carbono ele tem uma afinidade muito maior pela hemoglobina. Isso aí dificulta a oxigenação tecidual. Então, de acordo com o grau de carboxihemoglobina, a gente vai ter repercussões. Então, muitas vezes esse paciente vai chegar para a gente com intoxicação pelo monóxido de carbono e a gente vai ter que suspeitar disso, tá? Não é só pela inalação direta ou pelo comprometimento sistêmico, mas pode ser pela intoxicação pelo monóxido de carbono. Então, quanto mais a gente tem níveis de carboxihemoglobina, esse paciente ele vai caminhando de um status quase normal, que seria um status de fumante, de paciente que tem uma exposição mínima à carboxihemoglobina, até estado de uma depressão respiratória e neurológica grave. Então, esse paciente ele caminha de um status inicial de letargia, tá? Então, o paciente que está nauseado, com dor de cabeça, está um pouco letárgico. Depois ele passa para uma fase de agitação, de acordo com o aumento dos níveis de carboxihemoglobina. Então, quando esse nível de carboxihemoglobina vai chegando em torno de 30% a 40%, a gente vai caminhando para um status de agitação, até o paciente evoluir em níveis mais elevados, tá? Maior que 50%, entre 40% e 50%, para depressão respiratória e neurológica, coma e morte. Então, quando é que a gente vai suspeitar? Então, pacientes que foram submetidos a combustão em ambiente fechado, né, e o escape de automóveis, ele libera muito monóxido de carbono. Quando esse paciente chega para você e as lesões que ele tem não são tão compatíveis em relação à gravidade com o quadro neurológico dele, você tem que suspeitar, tá? A oximetria ela não é um bom parâmetro, porque esse paciente, o oxímetro ele vai ler a hemoglobina, né, o oxigênio que está diluído no sangue, tá? Então, ele não vai ler o oxigênio que está ligado. Então, a oximetria nem sempre é fiel, né? Você nem sempre vai ter hipóxia nesse paciente. Então, a gasometria arterial, você não vai ter status de hipóxia. No oxímetro, você não vai ter de saturação. Você tem que suspeitar por outros parâmetros. O que é que você pode ter nesse paciente? Acidose metabólica e níveis elevados de carboxihemoglobina na gasometria arterial, certo? Então, em suspeitando e tendo outros parâmetros clínicos, como a gasometria, que te ajudem, você vai instituir o tratamento precoce, que é
a máscara, tá? Não reinalante com O2 a 100%. Então esse é o tratamento. Qual é o objetivo? Quanto mais a gente tem uma oferta de oxigênio, mais há uma liberação do monóxido de carbono à hemoglobina. Então a gente consegue que esse tempo de meia-vida ele seja encurtado. Então, primeiro a gente oferece O2 a 100%, que é o tratamento, na verdade, para os pacientes vítimas de queimaduras, mas diante da suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, se faz imperativo a instituição de O2 a 100% com máscara reinalante para encurtar esse tempo de meia-vida da carboxihemoglobina. A gente tem outro tipo de terapêutica possível para ajudar esses pacientes, sim, tá? A gente tem a terapia hiperbárica, que ela encurta ainda mais. Então, se o tempo de meia-vida da carboxihemoglobina dessa afinidade é em torno de 4 horas e meia, e ela passa para em torno de 1 hora e meia com O2 a 100%, com o uso da terapia hiperbárica, a gente encurta ainda mais esse tempo de meia-vida, tá? Em torno de 30 minutos, e ainda é uma terapêutica adicional, que a gente reserva para casos mais graves, ou seja, níveis em torno de 15% de carboxihemoglobina em gestantes ou crianças, então a gente já pensaria, tá, em mandar esse paciente para uma terapia hiperbárica, e níveis de 25% de carboxihemoglobina em pacientes que têm alterações cardíacas ou psiquiátricas, ou seja, pacientes que são comórbidos, que têm indícios de gravidade, ou extremos, como por exemplo gestantes, crianças, idosos, a gente já pensaria, tá, em instituir a terapia hiperbárica para reverter mais rápido esse quadro. Um outro comentário, tá, a gente já falou da lesão por inalação e da intoxicação por monóxido de carbono, só um breve, assim, citar de forma breve, que quando a gente tem combustão de tecidos sintéticos como lã, e outros tecidos sintéticos, também há a possibilidade da intoxicação por cianeto, tá? Isso aí não é uma coisa que a gente vai discutir muito na porta, na emergência, mas é possível sim ter intoxicação por cianeto, tá? E o tratamento seria a hidroxicobalamina ou o edetato de cobalto. Então, só para a gente citar como mais uma informação para fins práticos. Saindo da lesão por inalação, a gente vai discutir outro tipo especial, né, de queimadura, que é a queimadura elétrica, tá? Essa é uma lesão, um tipo de queimadura potencialmente grave. Ela responde por 3 a 4% de todos os internamentos, tá? Nesse tipo de queimadura, você tem um mecanismo de circuito, então a corrente elétrica ela vai entrar por um ponto e vai sair por outro, então a gente tem pontos de entrada e pontos de saída. E aí o grave desse tipo de queimadura é que a corrente elétrica ela vai circular por uma região, né, por onde esse circuito ele é fechado. Então nós temos regiões de entrada e saída da corrente elétrica, tá? E às vezes o paciente chega para a gente sem muita suspeita do qual é o mecanismo, quando a gente vai flagrar, está lá uma região de entrada, uma região de saída, que vai inferir para a gente que esse mecanismo foi por uma queimadura elétrica. Tá? O que é importante aqui é que a voltagem, né, a que esse paciente foi submetida, ela está diretamente relacionada ao grau do dano tecidual. Então, quanto maior a voltagem a que esse paciente foi submetido no choque elétrico, mais dano tecidual a gente vai ter. Então, uma coisa que a gente flagra muito na emergência são pacientes que chegaram por manusear cabos de alta tensão, né, para furtar cobre, etc. Esses pacientes têm danos teciduais gravíssimos. Bom, o que é que chama atenção, o que é importante na queimadura elétrica? Então, como essa corrente, vocês podem ver aqui nessa figura, ela vai passar por uma região específica, ela vai fechar um circuito, né? O primeiro e mais importante repercussão é se essa corrente ela passar pelo coração. Então, ela tem um potencial de promover arritmias importantíssimas, né? Ou até parada cardíaca, tá? Outro dado importante, outro comemorativo, é quando essa corrente ela passa pelo músculo, tá? Ela vai promover um dano muscular importante. Isso aí vai resultar em rabdomiólise e em síndrome compartimental, tá? Repercutindo depois, tá? Com o grau de destruição muscular, com a possível insuficiência renal, tá? E dependendo do grau de lesão, arritmias cardíacas que
podem também ser, como eu falei para vocês, com a passagem da corrente elétrica pelo coração. Então, nesses pacientes, mais do que em outros pacientes, a gente tem que ter um controle desse ritmo cardíaco. Então, o ECG ele é fundamental nesses casos, tá? Um laboratório para vigiar a função renal, então a gente vai ter uma elevação de CPK importante, né? Resultado da rabdomiólise, que pode comprometer os rins e resultar numa insuficiência renal, tá? A gente tem que sempre estar de olho em vigiar a síndrome compartimental dos membros. Então, esse músculo ele vai sofrer um dano, ele vai demasiar, ele está restrito num compartimento muscular e isso aí pode resultar na síndrome compartimental que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Então, para esse tipo de paciente, hidratação e debridamentos agressivos. Então, nesse paciente, mais que nos outros, a gente tem que promover uma fluidoterapia eficaz e estar de olho sempre na necessidade de intervenções cirúrgicas. Bom, passamos pelos tipos especiais de queimaduras e agora a gente vai caminhar para uma classificação que é importantíssima e muito usada na prática diária, que é a classificação da extensão da queimadura, tá? Existe uma série de tipos de classificação. Aqui a gente vai discutir a classificação por extensão da superfície corporal queimada, que é a regra dos 9. Isso aí tanto é assunto de prova, quanto é mais funcional na prática diária. O que a gente tem aqui nas unidades de queimados, a gente geralmente no prontuário tem uma tabela onde a gente marca realmente a área corporal cometida. Então às vezes é mais fácil porque você já vai escrever na hora, já vai riscar e calcular, mas uma forma prática e bastante utilizada é a regra dos 9, que é a regra de Wallace. Então assim, essa regra ela varia, na verdade a classificação ela varia de acordo com a idade do paciente. Por quê? Porque os segmentos corporais eles vão modificando ao longo da evolução. Então no começo a gente tem as áreas cefálicas de membros que contam mais, né, que são mais extensas, até na vida adulta a gente tem um perfil mais ou menos definido. Então o que é que eu trago para vocês? Bom, temos aqui os segmentos corporais mudando de acordo com a idade. Não vale a pena a gente decorar isso aqui, né? Porque isso varia, tá bom? Então aqui, esse esquema do adulto, sim, é um esquema que vale a pena a gente tentar aprender. Então eu trouxe aqui um paciente adulto, né, para que a gente aplique a regra dos 9 e entenda essa regra dos 9. Bom, como é que eu faço? Eu divido o adulto, o corpo como um todo, em 11 regiões de 9 e faltaria 1, né? Então, 11 regiões de 9 daria 99% e 1% que é o períneo. Então, 1% é o períneo, já esquece isso, e vamos calcular aí de acordo com os segmentos corporais de um adulto. Então, como é que eu faço? Bom, cabeça e os 2 braços, cada um vale 9, então já temos 3, tá? Cada perna, ela vale 18, então cada perna 18, então segmento anterior da perna 9, posterior 9, então nós já temos aí 7 segmentos corporais e o tronco 18 cada lado, né? Então nós temos 11 segmentos corporais. É assim que eu faço, então são 11 noves e a região do períneo que vale 1%. Então cabeça, os 2 membros superiores já são 3 segmentos, cada perna com 2 já são 7 segmentos, tronco anterior são mais 2, 9 segmentos, tronco posterior mais 2, 11 segmentos corporais de 9. Então nós temos aí 99% mais 1% do períneo, que dá o 100% da área corporal. Bom, e por fim, a última classificação é estratificar esse paciente, né, em pequeno ou grande queimado. Na verdade, a gente pode classificar em pequeno, médio e grande queimado. O importante aqui é a gente saber o que é um paciente pequeno queimado, que é um perfil de paciente que a gente pode conduzir na emergência de porta aberta, que é o que vocês vão encontrar, tá? E saber quando encaminhar o paciente grande queimado para a unidade de tratamento de queimado. Então, o paciente pequeno queimado é um paciente que vai ter queimaduras superficiais, tá? É um paciente que vai ter queimaduras de espessura parcial de até 5% da superfície corporal queimada em crianças ou até 10% da superfície corporal queimada em adultos, tá? É um paciente que vai ter uma
o acometimento de espessura total menor que 1%, tá? E é um paciente que não tem comorbidades. Então, esse paciente é um pequeno queimado que você pode conduzir na emergência da porta, orientar e liberar. O paciente grande queimado é um paciente que vai ter acometimento de espessura parcial maior que 10% em crianças, maior que 20% em adultos. É um paciente que tem um acometimento de uma espessura total maior que 5% em crianças e maior que 10% em adultos, tá? É um paciente que vai ter acometimentos de áreas nobres, como a gente fala, então períneo, pé, mão, face, pescoço, regiões de axila, então são áreas consideradas nobres, ou seja, esse paciente já é classificado como um grande queimado, tá? Pacientes vítimas de queimadura elétrica, pacientes vítimas de queimadura por inalação, tá? Pacientes que têm outros traumas associados, pacientes com mórbidos, pacientes com extremos de idade, então paciente maior que 65 anos ou menor que 3 anos, e qualquer indício de violência, de maus tratos ou de lesões não acidentais. Então esse paciente ele é classificado como um grande queimado. O importante aqui é entender aquele paciente que você precisa referenciar, tá? Essa é a grande mensagem, estratificar esse paciente. Bom,